Glória a Deus. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, como nós fazemos em todas as quartas-feiras, sempre no horário das 19 horas, aqui pelo perfil da página do Facebook da Igreja Pentecostal Casa de Oração. Todas as quarta-feiras estamos fazendo o estudo bíblico online. Hoje, então, quarta-feira, iremos iniciar mais um trimestre do nosso estudo da escola dominical. Vamos, então, iniciar hoje o primeiro trimestre de 2024 da nossa revistinha, o Corpo de Cristo, que é do primeiro trimestre de 2024, o Corpo de Cristo. Nós vamos falar sobre origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Então, iniciamos hoje com a lição número 1. A lição número 1, nós vamos estudar a origem da igreja. Origem da igreja, lição número 1. O nosso estudo bíblico sempre às quarta-feiras, no horário das 19 horas, estudo pertencente à Igreja Pentecostal Casa de Oração. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Arnaldo. Nesta noite nós vamos orar, agradecer a Deus e já iniciarmos o nosso estudo com a primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2024. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado nessa noite, meu Deus, por esse estudo, por este dia, por essa noite. Obrigado, Senhor, por todos os nossos irmãos também que vão estar conosco nessa live. Pai, oramos em favor daqueles que estão doentes, em favor daqueles que estão acamados, em favor daqueles que estão hospitalizados. Meu Deus, que as tuas mãos, que a tua graça seja, meu Deus, na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, através do teu Espírito Santo, nós pedimos sabedoria e graça para nós entendermos e também interpretarmos, aprendendo, Senhor, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, então, primeira lição, a origem da igreja. Hoje o nosso texto áureo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que diz assim: E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nossa verdade prática diz assim: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo, selado com o Espírito Santo. Hoje a nossa leitura em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aí nós vamos ler o versículo 1, versículo 2, depois o versículo 37 e o versículo 38. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. Agora, versículo 37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Versículo 38: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja vós batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus, palavra poderosa, palavra do nosso Deus, né? O nosso primeiro tópico dessa noite que nós vamos estar estudando, nós vamos descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e também na história. O segundo tópico, nós vamos apresentar a igreja como criação divina. No nosso terceiro tópico, nós vamos identificar a igreja como uma comunidade dos salvos. Que bênção, né? Aleluia! A igreja de Cristo, né? A comunidade dos salvos. Como é bom nós aprendermos a palavra de Deus, né? Então, junto nós vamos estudar nessa noite esse texto bíblico, vamos estudar a palavra de Deus, vamos então estar nessa lição maravilhosa que é titulado A Origem da Igreja. Nossa introdução dessa noite, uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja é de fato importante. Ela tem para os apóstolos e os primeiros cristãos, igreja era revelante, aleluia, relevante, aliás, relevante. A palavra relevante significa importante, né? Que tem uma grande importância. A igreja de Cristo teve muita importância para os apóstolos, para os discípulos e também para os nossos dias atuais, para os dias de hoje. A importância da igreja é realmente maravilhosa para todos nós, né? Paulo, por exemplo, denominou de coluna e firmeza da verdade. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele titulou a igreja como a coluna e também ele fala que é a firmeza da verdade. O apóstolo Paulo então diz dessa forma, em 1 Timóteo 3:15, e Pedro, o apóstolo Pedro, ele chamou a igreja de geração eleita. Geração eleita, né? O povo de Deus é essa geração eleita, né? A igreja de Cristo. Então, nessa lição, nós trataremos que a Bíblia, de fato, ela revela sobre a igreja de Deus. E veremos, então, que a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas ou uma instituição divina, né? Então, a igreja está longe de ser isso. A igreja é realmente o corpo de Cristo, né? Então, a igreja não é fisicamente assim
o povo tem como uma empresa, uma firma, no papel, no documento, mas nós que ouvimos a palavra de Deus, nós que servimos a Deus, nós que temos temor a Deus, nós não temos a igreja como apenas uma instituição, e nós não temos a igreja como uma associação de pessoas. Nós temos a igreja como o corpo de Cristo, temos a igreja como um lugar onde nós adoramos a Deus. A igreja se reúne como o corpo de Cristo. Então, no nosso primeiro tópico dessa noite, nós vamos estar falando sobre o povo de Deus na Bíblia e também na história. Que coisa linda, né? O povo de Deus. Então, nós vamos falar isso sobre o povo de Deus na Bíblia e também em toda a história. Nosso primeiro ponto, nós vamos então no Antigo Testamento. Antigo Testamento. O termo hebraico, Kaal, é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do pacto. Então, lá no Antigo Testamento, nós vamos então ver aqui como que é usado, para nós refletirmos, que é ajuntamento do povo de Deus no Antigo Pacto. E nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia ou um ato de se reunir em assembleia. Dessa forma, Kaal é descrito como o povo reunido. Então, a igreja de Cristo, né? O povo de Deus, o corpo de Cristo reunido, né? E nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, dizendo congregação do povo, congregação do povo. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. No livro de Juízes, nós vamos encontrar no capítulo 20, versículo 2, como multidão, a multidão ali adorando o Senhor, a multidão, como a igreja de Cristo reunida, adorando o Senhor. Depois nós vamos encontrar também, lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 22, congregação de Israel. Depois nós vamos encontrar também como grande ajuntamento, essa é a igreja de Cristo, né? Livro de Neemias, capítulo 5, versículo 7, grande ajuntamento. Então o termo Kaal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, ele se refere ao Israel étnico, uma nação que se ajuntava ou reunia tanto com o fim de cultivo, ou seja, relativos a cultos de adoração ao nosso Deus. E no Novo Testamento, o termo grego ecclesia, que se refere à igreja cristã. Então nós falamos no texto, nós falamos no Velho Testamento, no Antigo Testamento, agora nós estamos falando do Novo Testamento. No Antigo Testamento era a palavra Kaal. Era a palavra Kaal. No hebraico, que se referia a ajuntamento do povo de Deus. Agora, no Novo Testamento, a palavra que nós vamos ler aqui é ecclesia, que se refere sobre igreja cristã. Igreja cristã. Então, contudo, no contexto do neotestamentário, a palavra neotestamentário significa relativo ao Novo Testamento. Ao Novo Testamento ou da doutrina cristã, da doutrina de Cristo, neotestamentário. Então, o seu sentido, ele definirá que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma de como
na função, no Antigo, tanto na forma como na função, que nós vimos no Velho Testamento, sobre então o ajuntamento, sobre o povo de Deus, sobre a congregação, sobre multidão. Então, tanto lá, na forma, quanto também na função. Não é apenas uma raça ou uma nação, mas todos aqueles que, diferentes de raça, nação, que foram comprados pelo sangue de Cristo. Então, não estamos falando de uma nação, não estamos falando de uma raça, nós estamos falando de um povo de Deus, a igreja de Cristo, que foi comprada através de um preço maravilhoso que foi o sangue de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Então, eu e você, nós fomos comprados por esse preço maravilhoso, esse alto preço que Jesus pagou lá no Calvário, derramando o seu sangue pela minha e pela nossa causa e nos resgatando do pecado. Então nós fomos comprados por um preço maravilhoso, que é o preço derramado na cruz, que é o sangue de Cristo, né? No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 6, depois em Atos dos Apóstolos 28, 20 ao 28, depois Apocalipse 5 e 9, nós encontramos então essas referências bíblicas. Então, assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente, sacro, ou seja, relativo a algo sagrado, algo divino. Por isso que fala sacro, relativo a algo sagrado ou algo divino, algo que é do nosso Deus, né? Isto é, uma assembleia de crente que se ajuntaram para adorar a Deus. Então, quando nós reunimos, se ajuntamos para adorar a Deus, nós estamos numa assembleia de crente, de cristão, de pessoas que estão ali adorando ao nosso Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crente. Coisa linda. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, porque existe muito ajuntamento de pessoas, né? Mas aqui nós estamos falando de uma assembleia, nós estamos falando de um ajuntamento de pessoas que se reúne como igreja para adorar o nosso Deus, né? Então não é apenas um ajuntamento de pessoas, nós estamos falando do ajuntamento do povo de Deus, de uma igreja, de uma congregação, de uma multidão que se reúne para adorar o nosso Deus. Então por isso é uma assembleia de crente, de pessoas que vão ali para glorificar a Deus, crente em Deus, pessoas regeneradas que se reúnem para adorar a Deus ou a Jesus. Por exemplo, Jesus usou o termo eclésia com sentido exclusivo de pessoas adorador ao nosso Deus, o povo adquirido pelo sangue de Cristo, que está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 18, que dessa forma o uso paulino, eclésia, nas suas epístolas, ou seja, o apóstolo Paulo, uso paulino, que significa o uso do apóstolo Paulo nas suas epístolas, onde Paulo também escreveu sobre a palavra eclésia, né? Então, nas suas epístolas, ele designa sempre dizendo comunidade do salvo. Paulo escreve dizendo comunidade dos salvos. Também, assim vemos Paulo também saudando a igreja, lá no livro de 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, ensinando também as igrejas. Então, ensinando as igrejas. Em 1 Coríntios 7, 17,
disciplinando, Paulo disciplinando o uso dos dons na adoração e dando também diretrizes à igreja. Nós vemos então tudo isso escrito nas cartas do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 14, 4, versículos 5, 12, 19, 23, 28, 33, 34, 35, e dando também as diretrizes à igreja, em 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 1. No segundo ponto que nós vamos estudar aqui do primeiro tópico ainda, é o terceiro tópico, terceiro ponto ainda do primeiro tópico, nós vamos falar sobre a história da igreja, a história da igreja. Então, nós falamos no contexto geral do primeiro tópico, o povo de Deus na Bíblia e também sobre a história. Então, agora nós vamos falar da história, né? No terceiro ponto aqui, do primeiro tópico, na história cristã, que diz assim: há quem creia que a igreja, ela subsiste, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos, em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante, ela rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do novo nascimento, do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha, desconhecida. Então nós vemos que a igreja que tem, no caso, todo mundo sabe, a igreja católica, ela tem o Papa como sucessor de Pedro. Nós, cristãos, nós rejeitamos essa ideia. Por que nós rejeitamos essa ideia? Porque no contexto geral que nós olhando, nós vemos que isso não está corretamente de acordo com a palavra de Deus. Então nós vemos assim, após a reforma do século XVI, a tradição protestante, ela procurou dar um sentido bíblico mais preciso a respeito do que a igreja é de fato. Aí nós vemos, em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação de local de pessoas regeneradas, batizadas, após a profissão da fé. Ou seja, após a pessoa confessar a fé. Por isso que nós cristãos, nós pregamos a palavra de Deus, pregamos o Evangelho. Quando as pessoas aceitam a fé, ela se entrega a Cristo, ela então passa a professar essa fé, ou seja, a confessar essa fé. E ela então, após isso, ela vai ter o ensinamento bíblico, depois ela vai passar pelo batismo bíblico. Após isso, ela se torna então um membro da igreja regenerada, onde essa pessoa, ele se regenerou, então agora ele passa a confessar a Cristo, confessar a fé, e passa então a ser um membro da igreja de Cristo, um membro da igreja local. Por outro lado, de acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como corpo de Cristo. Dessa forma, então, nós cremos, acreditamos, entendemos que a igreja, ela é o corpo de Cristo, como disse lá no início do nosso estudo. A habitação de Deus, através do Espírito Santo, com a divina nomeações para cumprimento das suas grandes comissão, onde cada crente, nascido do Espírito, é parte integrante da Assembleia Universal da Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu,
no livro da vida. Ou seja, cada crente, cada irmão, cada pessoa que aceita Cristo, ele se torna então um membro do corpo de Cristo e se torna o templo do Espírito Santo. Então é dessa forma que nós acreditamos o que é a Igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Não é apenas uma instituição, não é apenas como o povo às vezes costuma acreditar, que como fosse um lugar onde o povo apenas reúne ali, é como fosse uma instituição. Não, a igreja ela é o corpo de Cristo. No nosso segundo tópico, a igreja como criação divina. Segundo tópico, a igreja como criação divina. A igreja como ideia de Deus. A igreja como um ideal de Deus. Me perdoe de eu ter lido errado. A igreja como um ideal de Deus. Então nós vemos aqui, desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. E em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, ou seja, Cristo, como nos elegeu Cristo, antes da fundação do mundo, para que fossemos então santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então a igreja era um projeto que estava no coração de Deus e ela foi idealizada. Então, o fundador da igreja é Cristo. O fundador da igreja é o Senhor Jesus Cristo. O fundador da igreja não é homem, não é mulher. Então nós vemos o quanto é importante nós entendermos o que é igreja, que é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 4, na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto, era extremamente chamado de igreja, na mente de Deus. Portanto, a igreja, ela já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído, ou seja, a humanidade, precisava de salvação, e a salvação só poderia vir ao intermédio de Jesus Cristo, como a Bíblia diz que ele morreu por nós no Calvário. Assim Cristo amou a igreja e se entregou por ela, como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 25. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, assim como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, Então nós também precisamos entender esse verdadeiro amor de Deus pela igreja, ou seja, por mim e por você, por todos nós, A igreja como uma realidade concreta, a igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja aconteceu na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, quando aconteceu então o início da igreja. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deus fez isso para que eu e você
para que nós pudéssemos, então, de forma tremenda, de nós, então, contemplarmos o verdadeiro amor de Deus por nós, né? Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. E dessa forma Deus fez congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então surge a pergunta: quando a igreja passou? Muitas pessoas às vezes podem de repente estar pensando dessa forma ou fazendo esta pergunta: quando a igreja passou a existir de verdade, de uma forma concreta? Então, alguém pode realmente estar fazendo esta pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos, ele defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, de Lucas e de João. Mateus fala da sua existência, mas como um evento futuro. Então nós precisamos entender realmente. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja, ela é uma instituição assim, de forma de que nós possamos entender como uma forma como fosse uma indústria, como fosse uma firma, ou seja, registrada. Isso nós podemos entender como uma instituição que, pelas leis humanas, ela é uma empresa, é uma firma, pela instituição humana. Mas como nós entendemos pela palavra de Deus, a igreja começou em Cristo, começou em Jesus. Ele é o cabeça da igreja, ele é o fundador. Então, antes de nós imaginar, de nós existir, a igreja já estava no coração de Deus, o plano de Deus para formar a igreja, para mim e para você, ser o corpo, fazer parte do corpo, igual, por exemplo, eu, você, todos nós temos muitos membros do nosso corpo, mas todos os membros que faz parte de um. Por exemplo, todos os meus membros, meus dedos, minha orelha, minha cabeça, meu ouvido, tudo, meus pés, minhas mãos, tudo faz parte do meu corpo. A igreja, todos os membros, todas as pessoas, faz parte do corpo, onde Cristo é a cabeça da igreja. Então, a igreja no Pentecoste. Depois do Pentecoste, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor a igrejas aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, Lucas, depois do Pentecoste, ele descreve o Pentecoste. O que é o Pentecoste? Como nós lemos na nossa leitura em classe, lá no versículo 1 do capítulo 2 que nós lemos, cumprindo o seu dia de Pentecostes, todo estava reunido no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento com um som veemente e impetuoso, tomou aquela casa, encheu aquele lugar, e todos foram pessoas assim que estavam reunidos, todos eles, não teve um nem o outro, foram todos, foram realmente tomados pelo poder do nosso Deus, e todos começaram a falar línguas estranhas, e todo foi uma explosão de milagre. Então, o que nós estamos falando do Pentecoste, nós estamos falando deste dia, deste grande acontecimento. Então, depois do Pentecoste, aí Lucas, então ele começa a falar sobre a igreja. Ele escreve aqui que, como nós acabamos de ler, ele escreve que depois do Pentecoste, Deus então começou a salvar pessoas
através da igreja. Deus começou a acrescentar pessoas para ser salva. O Espírito Santo trabalhava no coração das pessoas, levava eles à igreja e eles então eram salvos, como está escrito aqui, quando Lucas descreve dessa forma, né? Então, ele diz assim: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar, ou seja, aquelas pessoas que realmente davam ouvido à voz de Deus, que davam crédito à palavra de Deus. Então, eles eram salvos e eram então acrescentados na igreja de Deus. Dessa forma, a igreja existia apenas no coração e na mente de Deus e se tornava então uma realidade concreta quando o Espírito Santo, derramado no Pentecostes após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Foi realmente o dia de Pentecostes, onde a Bíblia descreve uma explosão de milagre, onde todas as pessoas que estavam ali reunidas naquele lugar puderam então contemplar o derramamento do poder de Deus, o derramamento do Espírito Santo. Por isso que nós somos pentecostais, porque no dia de Pentecostes o povo foram batizados no Espírito Santo, receberam uma explosão de milagre, onde foi realmente histórico. Inclusive, todo o povo da cidade ficaram espantado de ver aquele grande acontecimento chamado, então, o dia do Pentecoste. Tópico de número 3. A igreja como comunidade dos salvos. Já falamos sobre a igreja no primeiro tópico, a igreja como povo de Deus. Já falamos também na história da igreja. Depois falamos sobre agora, no tópico de número 2, sobre a igreja como criação divina. Agora no tópico de número 3, vamos falar sobre a igreja como comunidade dos salvos. Diz aqui, regenerado pelo sangue de Cristo, ou seja, salvo pelo sangue de Cristo, transformado pelo sangue de Cristo. Então, no Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Pedro disse essa palavra e nós vamos entender, vamos interpretar o que Pedro está dizendo aqui. Arrependei-vos e seja cada um de vós batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Existe às vezes confusão de pessoas usando essa expressão de Pedro como uma forma de batismo. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que tudo que nós vamos fazer é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não fazemos em nome do fulano, do cicrano, do beltrano. Tudo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, Pedro, ele faz essa expressão, dizendo: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja. Que após a pessoa crer na palavra de Deus, aceitar Jesus Cristo, ela então vai passar pelas águas do batismo. Aí ela se ingressa na igreja, ela está agora colocando como uma pessoa cristã, como um membro da igreja, como um servo de Deus, como uma pessoa que agora ele deixa o mundo e passa a seguir o Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que agora essa pessoa se torna uma pessoa de Cristo, uma pessoa cristã, ou seja, por meio do arrependimento e também do batismo nas águas. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma
pública confissão de fé. Quando nós então pregamos a palavra de Deus, nós perguntamos para as pessoas que ouvem a palavra de Deus, após ela ouvir a palavra de Deus, se ela quer realmente entregar a sua vida a Cristo, se elas querem aceitar Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador da sua alma. Ou seja, após ela ouvir a palavra de Deus, a Bíblia diz assim: a fé, ela vem através de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, após a pessoa ouvir a palavra de Deus, a gente pergunta se a partir desse momento ela quer tomar uma decisão, ela quer realmente entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E se essa pessoa então se entregar a Cristo, se ela aceitar Cristo como Salvador, ela faz então uma confissão, uma pública confissão, ou seja, uma confissão pública, ou seja, ela aceita Cristo mediante de todas as pessoas que estão na igreja, ou se for um culto na casa, um culto na praça, ou se for uma oração no hospital, mas publicamente, para outras pessoas até estar vendo, ela faz essa confissão, se entregando a Cristo, aceitando a Cristo como o único, suficiente Salvador da sua alma. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Não é apenas a pessoa se ingressando à igreja, não. Ela realmente, ela se converte a Cristo, se converte ao Senhor Jesus e passa a ser um membro da igreja, onde Cristo é o cabeça da igreja. Então, o ingresso na igreja, ela se dá não por adesão, mas sim por uma conversão. É exatamente esse sentido da palavra grega metâneo, traduzida aqui por arrependimento. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela se arrepende dos seus pecados, arrepende do caminho torto, da vida torta que ela está vivendo. Então, através do arrependimento, ela se entrega a Cristo, ela se rende a Cristo, aceita Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma, numa forma de arrependimento, de conversão a Cristo. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, caminhando para a condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram as suas vidas transformadas. Que bênção, né? Nós, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Jesus, ele não rejeita a pessoa que está caminhando com a vida torta, cometendo erros, vivendo uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Mas a partir do seu arrependimento, a partir dela então entregar a sua vida a Cristo, dela ouvir a palavra de Deus e arrepender dos seus pecados, ela se converte a Cristo, ela tem o nome escrito no céu, no livro da vida, a partir do momento que ela confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Assim, a igreja, então, ela é formada por essas pessoas que estavam vivendo vida torta, caminho torto, mas agora se entregou a Cristo, está então sendo parte da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo. Ponto 2, selado pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem a sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito Santo de Deus, somos batizados do corpo de Cristo. A igreja então é passada a fazer parte dela. É exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. O apóstolo Paulo, ele escreve ali na primeira carta aos Coríntios sobre
esse selo do Espírito Santo na vida do cristão. Então nós vemos que a partir do momento que a igreja tem essa origem no dia de Pentecoste, ou seja, aonde o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus derramou o Espírito Santo ali, selando aquelas pessoas no batismo do Espírito Santo. Então a igreja de Cristo, ela está realmente fazendo parte desse mesmo selo, dessa mesma promessa, porque o dia de Pentecoste, todos que estavam ali reunidos naquele lugar, receberam então esse selo do Espírito Santo, foram selados com o Espírito Santo naquele dia maravilhoso, esse dia histórico, no derramamento do Espírito Santo. Mas isso não acabou, isso não passou. Esse mesmo Espírito Santo, ele também no meio da nossa igreja hoje, dos nossos dias hoje, nossos dias atuais. O Espírito Santo, ele atua também da mesma forma, ele sela as pessoas com o batismo no Espírito Santo, no derramamento do Espírito Santo no coração das pessoas que se convertem a Deus, as pessoas que estão ali adorando a Deus, na igreja, também nos nossos dias de hoje. Então, não importa como naquele dia que estava ali diferentes pessoas, ali tinha pessoas de todas as nações, nos nossos dias também da mesma forma. Não importa as pessoas, se é judeu, se é grego, se é servo, se é livre, todos então temos bebido desse mesmo Espírito Santo também nos nossos dias atuais. Todas as pessoas que se entregam a Cristo, Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se ela mora em Várzea Paulista, se é Jundiaí, não importa se ela mora no estado de São Paulo, em outros estados, não importa se é no Brasil ou se é em outro país, não. O importante é as pessoas estar ali na igreja, adorando a Deus, e todos então podem ser selados com o Espírito Santo do nosso Deus, da mesma forma que ele fez no dia de Pentecoste, né? O batismo de Cristo e também do Espírito Santo. Ponto 3 agora, o último ponto que nós vamos ler nessa noite, o batismo de Cristo e também do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes dias do Pentecoste, no dia de Pentecoste, e se arrependeram também, e disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação. Então, conforme as palavras do apóstolo Pedro, isso aconteceu, onde diz o apóstolo Pedro, exortou o povo que estava ali presente a se arrependerem. É assim também que é pregado nos dias de hoje, assim também é ensinado nos dias de hoje. Precisamos então de arrependimento. Então as pessoas aceitam a Cristo, passam então a ter um remorso dos seus pecados, arrependimento dos seus pecados, e passa então a ser um adorador de Deus, passa a servir a Deus. E então o Espírito Santo, ele vem e sela também essa pessoa com o Espírito Santo no derramamento do poder de Deus sobre a sua vida. Então assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes no Espírito Santo com fogo do batismo, com capacitação. Enquanto o Espírito os batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formando a igreja. Então a igreja foi formada dessa forma. Essa é a igreja de Cristo, onde realmente o Espírito Santo ele foi derramado, o povo houve ali arrependimento, conversão, o povo
povo então se tornou a igreja. Ali começa então a igreja do Senhor Jesus Cristo, formado então através de conversão, arrependimento e o Espírito Santo derramado o seu poder, derramou fogo, o seu poder, e ali forma então a igreja de Cristo, através então das pessoas que se converte, se arrepende e recebe o selo da promessa de Deus do batismo com o Espírito Santo, né? E aí então, depois dessa explosão, ali no dia de Pentecostes, os discípulos, aliás, os apóstolos, todos que estavam ali cheios do Espírito Santo, saem anunciando a palavra de Deus com virtude, com poder. Aí nós vemos então o trabalhar de Deus na vida desses irmãos, aonde nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos tudo realmente como Deus agiu na vida das pessoas, usando eles no poder do Espírito Santo. Conclusão então da nossa lição de hoje. Diz assim, nessa lição nós vimos como surgiu a igreja, fundada pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até estabelecer no Novo Testamento, após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. Ou seja, aí nós cristãos se tornamos então membro do corpo de Cristo, através do poder do nosso Deus. A igreja, portanto, não foi idealizada. A igreja não foi idealizada por homem algum, mas pelo poder do nosso Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não foi por homem, não foi fundada por homem, por mulher, por pessoas humanas, mas sim pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O seu fundamento é Cristo, a sua cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, fazer parte do corpo de Cristo. Você está feliz? Você está feliz de saber que você é parte dessa igreja? Que você pertence a essa igreja? Que você é parte do corpo de Cristo? Que é a igreja onde Cristo é a cabeça? Então, glórias a Deus por isso, né? Amém? Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Encerramos assim então a nossa primeira lição. Lembrando que estamos iniciando hoje então a nossa revistinha do primeiro trimestre do ano de 2024. Então fizemos a primeira lição hoje, que é titulada como a origem da igreja. Se Deus assim nos permitir, na quarta-feira que vem, na nossa próxima live, estaremos então com a lição de número 2, que é titulada A Imagem Bíblica da Igreja. A imagem bíblica da igreja. Que Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa, a sua família, e muito obrigado por estar aqui nos ajudando nessa live. E peço também que você compartilhe, que você comenta, que você também deixa aí, que você curte, né? Você fazendo isso, todas as pessoas que estão no seu perfil vai também receber essa live, que eles possam também assistir mesmo em outros momentos, porque vai ficar aqui gravado pela página do Facebook. Depois vamos estar pondo também no YouTube, nas redes sociais, também pelo WhatsApp, estaremos enviando. Que Deus abençoe você. Vamos orar, agradecer a Deus por essa noite, por essa live. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Obrigado por esse momento, por essa live. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade nessa noite. Obrigado pelos irmãos presentes. Obrigado por aqueles que vão assistir em outros momentos também, meu Deus. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, que estão doentes, aqueles que estão acamados nas casas, que estão hospitalizados. Que a tua mão, que as tuas mãos estejam estendidas e que as tuas bênçãos estejam derramadas. Assim, ó Deus, nós te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até quarta-feira, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.